Olá, amigos, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Roteiro Espírita. Sintam-se abraçados fraternalmente e virtualmente. E que bom que vocês estão aqui hoje conosco para participar de mais uma live, de mais um aprendizado com um companheiro amigo, querido, que se disponibilizou para estar aqui conosco hoje, que nós o conhecemos como sendo Delane Lavarini, e que ele vai falar para nós essa temática que foi aqui apresentada para vocês durante a semana, pelo envio dos cartazes, pela divulgação que nós fizemos, que é falar sobre Chico Xavier. E ninguém melhor do que ele para nos apresentar a figura de Chico Xavier, porque é mineiro, conhece Pedro Leopoldo, Uberaba, tem muitas histórias interessantes e reais para contar sobre a vida de Chico. Então, nós tivemos, assim, esse cuidado de trazer alguém que pudesse falar sobre Chico com propriedade. Nada melhor do que Delane Lavarini. Mas antes, nós vamos convidar a nossa companheira do roteiro, que está aqui hoje conosco na bancada, para participar com a gente desse momento também, que é a nossa amiga Norma Sueli. Seja bem-vinda, Norma. Tá desligado o seu áudio. Bom dia a todos. Bom dia, querido amigo Robinson. Pensei que tinha esquecido meu nome. É que eu fico nervoso ainda quando estou aqui na frente. Imagina eu aqui, pela segunda vez. É um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo a bancada com Robinson nesse canal que eu amo e pelo qual eu tenho batalhado, né? Fazendo o trabalho de divulgação. Então, é um prazer enorme estar aqui colaborando. Hoje, Norma é que vai conduzir os trabalhos, eu vou ficar aqui só como mediador. Mas antes eu queria chamar, ou dar um bom dia para Iracema, a Mineia, a Amanda, a Sandra Ribeiro, que esteve aqui ontem conosco na bancada, a Conceição Schmitz, a Carmen Almeida, a Leandro, a Isabelle, e a todos que estão aqui, a Carmen Moreira, sintam-se todos abraçados virtualmente. Mas sem muitas delongas, eu vou passar para Norma iniciar o trabalho, chamando o convidado da manhã de hoje, tá certo? Com você, Norma. Então, é um imenso prazer ter conosco, nesta manhã de domingo, o nosso querido, já posso dizer assim, não é? Porque ele vai nos falar a respeito da vida de Chico Xavier, e ele vem de Sete Lagoas. Então, conosco, na bancada do Roteiro Espírita, Delane Lavarini. Bom dia, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, ao nosso querido Robson, a nossa querida irmã, que está, a Norma, que está nos brindando também com a sua presença, e todos os amigos internautas que estão nos acompanhando no Roteiro Espírita. Que nesta manhã de domingo, que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco. Deixe-me apresentar um pouco mais o nosso amigo Delane Lavarini. Ele é natural de Sete Lagoas, casado, filho de família espírita. Atualmente preside a Sociedade Civil Centro Espírita Cristão Emmanuel, fundado em 2009, do qual ele é o coordenador e desenvolve várias tarefas doutrinárias de estudo e de assistência social. Produziu 2 CDs e escreveu 2 livros e também lançou um DVD. Participou de programas de rádio e televisão. Como orador espírita, tem visitado várias cidades, levando a palavra do Cristo Consolador.
Recentemente, face à inegável importância desses trabalhos online, da divulgação online, ele também resolveu criar canais para assistir, para divulgar, assistir àquelas pessoas que o buscavam, aquelas pessoas que tinham necessidade da palavra do Cristo, de um consolo. Então, este é o objetivo do nosso Delane Lavarini. E, para isso, resolveu utilizar as redes sociais. Atualmente, ele mantém uma coluna no jornal de Sete Lagoas, setelagoas.com.br, na TV, Jornal Cidade, de Pouso Alegre, Minas Gerais, TV Chico Xavier, na Paraíba, e também no Jornal Itajaí, Santa Catarina, Rádio Espiritismo, Rio de Janeiro, e Portal Despertar. Então, eu fiz um resumo do currículo, porque o currículo dele é vasto. Então, conosco hoje, Delane Lavarini, e nós vamos fazer a nossa prece para passarmos a palavra a ele. Convido vocês a fecharem os nossos olhos físicos e mentalizar a imagem do Mestre Jesus, aquela que mais nos sensibiliza e toca os nossos corações. Na certeza de que Ele está entre nós, porque Ele mesmo o disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem orando em meu nome, aí estarei. Agradecemos a vossa presença, amiga, mestre amado, bem como a presença dos espíritos amigos que se interessam pela divulgação do teu evangelho. Que o Senhor possa derramar sobre todos nós e sobre o nosso palestrante as suas bênçãos e trazer para as nossas famílias estas mesmas bênçãos, que seja um domingo de sucesso, um domingo de... Abençoa-nos, Senhor, agora e para todos sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, a palavra é sua, querido Delane. Obrigado, Norma. Caríssimos irmãos, estimadas irmãs e queridos internautas que está nesse momento nos acompanhando nesta live. Mais uma vez, reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, possamos, nesta manhã, falarmos um pouco de Jesus através da doutrina espírita. 3 referências importantes para todos nós dentro do espiritismo, que não devemos abrir mão de uma forma não só para buscarmos conhecimento, o entendimento, mas, acima de tudo, exemplo para todos nós. A primeira referência é Jesus, como está na questão de número 625 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec, ao perguntar aos nossos amigos benfeitores espirituais qual o modelo de homem que Deus encaminhou à humanidade para que pudesse servir de guia e de modelo. E os espíritos imortais respondem a Allan Kardec a questão 625. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso exemplo, é o modelo de guia para a humanidade e governador do planeta Terra. A segunda referência veio há 163 anos atrás. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que, de uma certa forma, deixou registrado nos anais da literatura espírita, mas também através do seu exemplo, da sua ação em prol da ascensão do espiritismo. Mais tarde, Chico Xavier é uma referência não só para nós, brasileiros, mas para o mundo todo. Uma referência não só literária,
mas, acima de tudo, através do seu exemplo, do seu amor, quanto aqui esteve na Terra. Podemos dizer que o Espiritismo alavancou, cresceu, principalmente depois que Chico Xavier desencarnou. Depois que lançaram o filme O Nosso Lar, podemos perceber quantas pessoas começaram a simpatizar, os chamados simpatizantes, e se converteram, se renderam à figura de Chico Xavier e, consequentemente, rendendo à figura do nosso estimado Chico Xavier, se tornaram espírita. Podemos também, assim, pronunciarmos com conhecimento de causa que a maioria das pessoas que hoje são espíritas, digamos 80%, a maioria das pessoas que hoje são espíritas vieram de outras religiões. A maioria vieram do catolicismo. Mas, independentemente do rótulo que estivermos vinculados, o importante é sempre buscarmos o caminho do bem. E o interessante, tivemos várias vezes com Chico Xavier, o interessante é que nós nunca escutamos ele dizer: você tem que ser espírita, você tem que vir ao centro espírita. Não, muito pelo contrário, ele sempre confortava o coração daquelas pessoas que o procuravam, daquelas pessoas que buscavam uma palavra de conforto, uma palavra amiga. Ele dizia: seja bom, procure perdoar, tenha mais paciência, seja humilde, sempre dando os bons conselhos. Porque ali, na verdade, quando nós deparamos com a dor, seja quem for, nós deparamos com o sofrimento, a religião fica, digamos assim, não de lado, mas o importante é a essência do amor nesse momento. Porque todas as religiões fundamentadas no cristianismo nos leva, se quisermos assim, a um crescimento moral e a um crescimento espiritual. E é difícil falar de espiritismo sem citar essas três referências, sem citarmos Jesus, sem citarmos Allan Kardec e sem citarmos o próprio Chico Xavier. Imaginemos um homem com apenas um 4º ano primário de estudo. Psicografou e escreveu, juntamente com os espíritos, mais de 400 obras. Alguns biógrafos chegam a falar que Chico psicografou 502 obras catalogadas. Outro 480, mas enfim. O importante, todos nós sabemos, é a qualidade, o conteúdo que ele deixou registrado para todos nós. Um trabalhador incansável, um trabalhador formidável e inacreditável. Existem, caríssimos irmãos, estimadas irmãs e internautas, determinados casos de Chico Xavier que nós só passamos a acreditar porque nós temos o conhecimento de causa, o conhecimento que existe a reencarnação, a vida após a morte do corpo físico, que nós acreditamos na lei natural de causa e efeito, né? Mas, para aquelas pessoas, com todo respeito, mas para aquelas pessoas que não são espírita, às vezes fica difícil até de acreditar o que o Chico fez quando aqui esteve na Terra conosco. Vejamos, estimados irmãos e caríssimas irmãs, nos anos 70, eu me recordo com muita precisão, o seu irmão André Luiz, o irmão do Chico Xavier, sempre frequentava a nossa casa, e meu pai dizia: esse é o irmão do Chico. A sua irmã Lucília sempre ia nos visitar aqui em Sete Lagoas, levando alguns panos de prato para presentear a minha mãe. E eu cresci nesse clima, meu pai frequentando
Uberaba, o Centro Espírita Grupo da Prece, sempre nos contava casos, sempre nos relatava a sua convivência com o médium Chico Xavier, juntamente com a minha mãe. E como eu vim de família espírita, isso sempre despertava em mim uma certa curiosidade, digamos assim, ao mesmo tempo, aquela vontade de conhecer o médium Chico Xavier. Eu sempre digo, de uma forma hipotética, que Chico Xavier, para nós, é o que está o Papa para os católicos. Chico Xavier, para nós, é o que representa o Papa para os católicos. Então, era a imagem, a pessoa que tínhamos uma referência máxima depois de Jesus e Kardec, aqui conosco, reencarnado no Brasil, aqui em Minas Gerais, e próximo aqui à nossa cidade, Sete Lagoas, que está a apenas 30 minutos aqui da sua terra natal, Pedro Leopoldo. Embora Uberaba esteja mais distante, mas acaba que, devido ao conforto aéreo, urbano, não se torna tão longe. Entretanto, caríssimos irmãos, estimados internautas que estão nos acompanhando nesse momento, sempre tive aquela vontade de conhecê-lo. O tempo foi passando e nós sabemos que cada um tem as suas atividades, as suas atribuições do dia a dia. Eu trabalhava, estudava, eu já era casado naquela ocasião, nos anos 90, eu casei em 1992. E com isso, então, família, trabalho, estudo, o tempo foi passando. E o tempo, ele, digamos assim, ele não brinca em serviço. Ele passa numa velocidade absurda. Mas chegou o momento de ir para Uberaba, conhecer o médium Chico Xavier. Para mim seria uma experiência incrível conhecer Chico Xavier. E creio, o que eu vou falar aqui agora deve ter acontecido com todos vocês. Nós sempre imaginamos aquilo que nós queremos realizar. Então nós começamos a criar mentalmente, né, como seria o encontro. E eu comecei a pensar o que eu iria dizer a Chico. Eu tinha 1000 coisas para que eu pudesse perguntar a ele. Mas, para que vocês, caríssimos irmãos, estimados internautas, possam entender melhor esse episódio, na época, vejam só, na época, nós estávamos trabalhando no Centro Espírita, como estamos até hoje, com a bênção da misericórdia divina. Eu acordei, já era de madrugada, chamei minha esposa e disse a ela, eu tive um sonho de realizar um projeto. E minha esposa, meio sonolenta, disse, amanhã você me conta, que eu estou mais dormindo que acordada. E fiquei pensando naquele sonho. Na manhã seguinte, eu comuniquei o fato a ela. Olha, sonhei que nós estávamos distribuindo cesta básica, enxoval para as gestantes, dando assistência médica, odontológica. É um projeto. E esse projeto chamava no sonho Adote uma Família. Minha esposa se interessou pelo projeto e começou a me perguntar sobre o sonho. E eu disse a ela, olha, o projeto, na verdade, quem vai custear não vamos ser nós. Nós vamos arrumar os padrinhos. Os padrinhos é que vão custear, né, a manutenção odontológica, médica, enxovais para as gestantes, roupas, alimentos, enfim, toda a assistência necessária. Psicólogos, assistência material e assistência moral. Mas, para isso, eu disse para minha esposa, é preciso criarmos uma ordem, uma disciplina para termos coerência e equilíbrio. Então, eu fui ao computador e elaborei uma cartilha, juntamente com a minha esposa, como fossem umas regras, né? As crianças, para poder estar recebendo os brinquedos, tem que estar matriculado na escola, tem que ter
frequência, a gente colocou uma condição, entre aspas, para incentivar também, né? E que elas também ganhassem o material escolar. E elaboramos aquela cartilha e ficamos aguardando o momento certo para anunciar o projeto oficialmente. E começamos a preparar. Mas, ao mesmo tempo, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, ao mesmo tempo, veio aquela insegurança, que é comum, é inerente a todos nós, seres humanos. Será que vai dar certo? Será que vai começar e parar pela metade? Porque, na verdade, nós precisávamos também de mãos amigas para nos auxiliar, para nos ajudar. E com isso, então, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, fomos para Uberaba. Mas ninguém sabia desse projeto. A única pessoa que realmente sabia do projeto era minha esposa. Eu e minha esposa. Fomos para Uberaba. Eu, a minha esposa e um amigo nosso presidente de uma casa espírita aqui na nossa cidade. E eu naquela expectativa de conhecer Chico Xavier. Quando nós chegamos a Uberaba e fomos para o grupo da prece, para que vocês possam ter uma ideia, a reunião em que Chico iria presidir, ia psicografar, atender ao público, ia começar às 8 horas da noite. Nós chegamos 3 horas da tarde. Vocês imaginam, 3 horas da tarde para uma reunião que iria começar às 8 da noite. 5 horas de antecedência. Quando nós chegamos 3 da tarde, fomos para o final da fila. Ali já devia ter centenas e centenas de pessoas. 3 horas da tarde, falei assim, meu Deus, essas pessoas que estão aqui devem ter dormido na fila, porque são 3 da tarde. A fila dobrava o quarteirão, quilométrica a fila. E lá nós ficamos na fila. Eu, minha esposa e meu amigo. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito curiosa, e eu fiquei pensando, meu Deus, imaginem só, isso eu pensando comigo, nada disse a ninguém. Imagina só, eu estou nessa fila aqui, não é? A reunião vai começar às 8 horas. Até ele atender um por um, será que ele vai chegar a me atender ou ele vai embora? Porque é muita gente. É gente de todo lado, do Brasil e do mundo. É ônibus do Uruguai, do Paraguai, de São Paulo, de Santa Catarina, da Bahia, do Rio de Janeiro, turistas, né? Da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Assim, meu Deus do céu, é muita gente para uma pessoa só atender. Aí eu tive uma brilhante ideia. Vejam só a brilhante ideia que eu tive, digamos assim. Eu disse a minha esposa e meu amigo, vamos sair da fila. E eles falaram, mas você está ficando doido, Delane. Agora que nós conseguimos aqui um lugar na fila, não podemos sair que nós vamos perder. Eu falei, não, tive uma ideia melhor ainda. Vamos à casa do Chico Xavier. Quem sabe ele nos atende. Olhem só, que ideia, mas ao mesmo tempo grande risco, né? Porque se ele não atendesse, enquanto nós voltaríamos da casa dele, digamos assim, iríamos pegar o último lugar da fila. E eles acharam grandiosa a minha ideia. E fomos para a casa do Chico. E agora, onde que ele mora? E eu disse a eles, bom, não é difícil, é só sairmos perguntando, né? Como diz um ditado antigo, quem tem boca vai a Roma. E eu, como um bom mineiro, né? Aquele jeito de mineiro, perguntei, onde que mora Chico Xavier? Ah, você segue tantos quarteirões e vira à direita, depois vira à esquerda, vai deparar com o sinal e vai andando, enfim. As pessoas foram informando, nós fomos perguntando, andando. Deu mais ou menos uns 30 minutos de caminhada, ou menos, se eu não me engano, de 30 a 20 minutos. E aí, realmente, nós chegamos na porta da casa de Chico Xavier. Só de ter chegado na porta, eu fiquei emocionado. Olha que interessante. Eu vi a casa e pensei, meu Deus, e que mora Chico Xavier? Mas, ao mesmo tempo,
eu me deparei com um enorme problema. Problema, assim, digamos, né, em partes. Cerca elétrica, um muro alto, câmara para todo lado, porque tinham, há meses atrás, tentaram invadir a casa de Chico Xavier, né? E por medida de segurança, então, foi recomendado que ele reforçasse a segurança de sua casa. E aí eu pensei, meu Deus, e agora? Tudo fechado, câmera para todo lado, né? Sistema de segurança para todo lado, como é que nós vamos entrar aqui na casa dele? Claro que ninguém ia invadir sem autorização, ninguém ia cometer essa indelicadeza. Aí eu pensei, bom, disse a minha esposa e ao meu amigo, vamos chamar. Uma pessoa vai vir atender e nós falamos que nós queremos conversar com ele. Na minha inocência, na minha ingenuidade, eu achei que eu ia tocar campainha, que Chico ia me atender, que eles iam oferecer para entrar, que ia tomar café. Olha que falta de coerência, digamos assim, entre aspas, né? De experiência da minha parte. E com isso, então, eu toquei a campainha. Vem e abre a porta, era o filho dele, Eurípides, o filho de Chico Xavier. E disse, pois não? Eu pensei, agora está formado o problema. Eu vou me identificar, ele nunca me viu, não sabe quem eu sou, como é que ele vai deixar eu entrar? Não é? Eu disse a ele, cumprimentei, me apresentei, me identifiquei com o meu nome, disse que meus pais eram muito amigos do Chico, que nós gostaríamos de conversar com ele, de vê-lo. Ele disse a mim assim, olha, Chico não está atendendo ninguém em casa. Ele anda muito doente. Inclusive, ele está indo hoje para o grupo da prece com extrema dificuldade. Ainda está recuperando de uma pneumonia que acometeu dias atrás. Mas vocês podem ir para o grupo da prece que ele vai atender vocês. Eu agradeci Eurípides, ele fechou a porta. Só que o teimoso aqui não foi embora. Eu disse a minha esposa e o amigo que estava conosco. Eu disse a eles, olha, não vamos embora, vamos ficar aqui. Mas você é louco, Delano. Ele falou que ele não vai atender. Eu sei que ele não vai atender. Vamos ficar aqui, que ele vai ter que sair por essa porta. Porque o portão da garagem, na verdade, não é portão de garagem. Foi feita uma livraria. Então a única saída que tem de passar é por aqui. E a hora que ele passar, nós vamos tirar foto, nós vamos ver. E o meu colega e minha esposa disse, é mesmo, você tem razão, Delano. Já tinha escurecido, era por volta de 7h pouca da noite, né? Já estava tarde, a hora avançada, já estava quase na hora dele sair para o grupo da prece. E ali nós ficamos aguardando, conversando, né, sobre os assuntos da doutrina espírita, o tempo foi passando, de repente, o portão abre. O mesmo portão que Eurípides, o seu filho, tinha aberto e nos avisado que ele iria nos atender no grupo da prece. O portão abriu. Quando o portão abriu, vem Chico Xavier, amparado de um lado por Eurípides, seu filho, segurando o seu braço direito, e do braço esquerdo, o seu barbeiro que cuidava, né, que aparava sua barba, que cuidava dessa questão, Sebastião, um do lado esquerdo e um do lado direito, e Chico andando. Vocês acreditam que eu fiquei tão emocionado, mas tão emocionado, que eu não consegui fazer uma pergunta para o Chico, não consegui falar nada para ele. Quando ele foi aproximando, eu só conseguia chorar, as lágrimas desciam. Mas não era um choro desses que nós temos costume, que acontece com todos nós, quando nós emocionamos. Era um choro diferente, que não dava para controlar. Não era aquele choro desesperado. Eu sei que as lágrimas desciam. Eu fiquei muito emocionado, só vendo aquela cena. Eu pensando, meu Deus, eu estou do lado de Chico Xavier. Desde de garoto tive vontade de conhecê-lo. Eu esqueci de perguntar, eu esqueci de fazer qualquer coisa. Eu fiquei paralisado. E o meu colega começou a tirar foto. Quando ele começou a tirar foto, o Eurípides educadamente pediu que ele parasse. Falou, não tira foto porque os flashes incomodam a sua vista. Ele já tem a visão, né, muito debilitada, então não é aconselhável tirar foto
como volto a falar, os flashes o incomodam, o perturbam. Naquela época, não tinha aparelho celular. Eram aquelas máquinas fotográficas que realmente o flash dava, ofuscava a vista. Aí nós paramos de tirar a foto. Quando nós paramos de tirar a foto, enquanto ele já estava em direção ao carro, e nós estávamos ali atentos a qualquer movimento dele, né? Porque só de ver ele já foi o suficiente para nós, ele pediu que parasse. Disse, para. Eurípides parou de andar, o seu barbeiro Sebastião parou de andar, ele virou para nós, vejam só, ele virou para nós, olhou para mim e disse assim, meu filho, diretamente a mim, direcionado à minha pessoa, e disse assim, meu filho, não se preocupe, o seu projeto vai dar certo. Meu filho, não se preocupe, o seu projeto dará certo. Aí que eu disparei a chorar. Chorei igual uma criança. Ninguém sabia do meu projeto. Só minha esposa, nem esse nosso amigo, que é o Zé Alexandre, tinha conhecimento. Ele disse que daria certo. E de fato, deu, e até hoje nós temos esse projeto há mais de 20 anos, há quase 30 anos. E atendemos 200 famílias por mês. Começamos com 6 famílias, hoje nós temos mais de 200 famílias. Vejam só, que bênção, que benefício. Aí depois que ele falou isso, nós corremos para o grupo da prece, para ainda entrar na fila e ver ele de novo, e vimos ele de novo. Né? Aí tiramos algumas fotos, foi permitido, tirei foto com ele, conversei mais um pouco com ele. Quer dizer, eu pergunto aos nossos irmãos internautas e todos vocês que estão nos acompanhando, como é que ele poderia saber do projeto? Ele nunca tinha me visto em toda a sua vida, eu nunca tinha visto ele, né, presencialmente, a não ser em fotos, e ele veio e me disse, meu filho, o seu projeto vai dar certo. Não foi preciso eu perguntar a ele, não foi preciso eu abrir a boca, mas eu fiquei tão emocionado que isso me deu força de caminhar, que isso me deu força de continuar a trabalhar no bem. É por isso que as pessoas na época de Jesus, os apóstolos, os cristãos, continuavam pregando, mesmo sabendo o risco que eles corriam de ser preso pelos romanos, o risco que eles sabiam que eles poderiam ser presos, torturados até a morte. Mas mesmo assim, eles não negavam Cristo. A mesma coisa quem conheceu Chico Xavier. Não tem como, em uma única palavra, definir esse homem chamado Chico Xavier, para que possamos ter uma ideia, uma noção mais consolidada de quem realmente foi Chico Xavier. Poderíamos ficar aqui horas e horas falando do médium, do homem Chico Xavier. Nos anos 70, a NASA, através de um cientista, um pesquisador americano, norte-americano, e um pesquisador russo, vieram ao Brasil, na cidade de Uberaba, para medir a aura de Chico Xavier. Aura ou áurea, como queiram. Tem pessoas que pronunciam aura, tem pessoas que pronunciam áurea, enfim, não importa. Então, os cientistas da NASA, um russo e um norte-americano, vieram a Uberaba para medir o campo magnético, o campo fluídico de Chico Xavier, medir a aura dele. Então, vejamos, segundo os cientistas da NASA, só para que pudesse servir de parâmetro para a pesquisa, o ser humano, todos nós seres humanos, medimos no máximo o nosso campo magnético, o nosso campo fluídico, né? Podemos assim definir, no máximo 10 centímetros de diâmetro. 10 centímetros de diâmetro. E a áurea, nós sabemos, a cor dela é de acordo com o nosso campo mental. Se nós estamos
vibrando positivamente, se nós estamos respeitando o próximo, fazendo o bem, exercendo a tolerância, exercendo a indulgência para com as faltas alheias, exercendo o perdão, a compreensão, o respeito, o nosso campo magnético, essa aura, ela fica azulada, ela fica de cor violeta, mas se nós estamos pensando em vingar, se estamos cultivando o sentimento de ódio, de rancor, esse mesmo campo magnético, ele fica cinzento, ele fica negro. Então, é de acordo com o teor do nosso pensamento. E reafirmando o que os cientistas da NASA disseram na época, que o campo magnético de cada ser humano mede no máximo 10 centímetros de diâmetro. Então foram medir o campo magnético de Chico Xavier. Então vejam só, foram para Uberaba medir o campo magnético, a aura de Chico Xavier. E eles mediram. E chegaram à seguinte conclusão, ao seguinte resultado. De fato, a aura de Chico Xavier mede 10 metros de diâmetro. Não era 10 centímetros, 10 metros de diâmetro. Então, imaginemos só, caríssimos irmãos, estimadas irmãs e queridos internautas, a aura de Chico Xavier media 10 metros de diâmetro. Então, o campo fluídico dele chegava primeiro que ele nos lugares. Era comum, lá em Uberaba, todos estavam na fila conversando, falando sobre política, falando sobre futebol, de repente ficava aquele silêncio. E o pessoal dizia assim, Chico está chegando. E passava a questão de minutos, Chico chegava. É a mesma coisa, é o mal, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, não é? É aquela pessoa que nós estamos em paz, tranquilo, de repente nós começamos a ficar incomodado, começamos a ficar inquieto, e a gente, sem saber o porquê, é a presença de uma pessoa do qual não está compatível com os nossos ideais, com os nossos pensamentos. Mas, na verdade, Deus é tão misericordioso com todos nós, que de tempos em tempo, Ele manda espíritos iluminados, espíritos para poder abrir caminho para que possamos continuar nesse caminho. Espíritos como o próprio Jesus, os seus apóstolos, espírito como Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, Allan Kardec, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, são espíritos missionários que vêm, né, engajados realmente desde a infância, desde da juventude, com aquele compromisso de realmente abrir caminhos, de abrir portas. Vejam quanto que o espiritismo cresceu no mundo. Nós temos contato com uma casa espírita no Japão, que lá o centro espírita chama Centro Espírita Chico Xavier. Quando os centros espíritas chamam Chico Xavier? Centro Espírita Allan Kardec, Centro Espírita Bittencourt Sampaio, Centro Espírita André Luiz. Sempre levando o nome dos benfeitores espirituais, sempre levando o nome de espírito que deram a sua contribuição para a humanidade. Tem pessoas que dizem assim, igual Chico nós não vamos ter igual cedo. Igual Chico nós não vamos ver tão cedo, ou ter um espírito igualmente ao Chico. Deus não desampara ninguém. O próprio Chico falava, quando uma grama morre, nasce outra. Claro que entendemos que cada um de nós somos partículas diferentes. Somos individuais no sentido genético, no sentido espiritual. Mas no princípio da inteligência, conforme a questão de número 21ª em O Livro dos Espíritos, todos nós fomos criados para vivermos em sociedade, para que uns pudessem ajudar o outro. E Chico fez isso com muita maestria. Pude presenciar vários acontecimentos, não só
presencial, mas através da própria obra, da própria literatura de Chico Xavier e, além do mais, através dos seus biógrafos, que deixaram registrado o testemunho desse grande homem, dessa alma que foi Chico Xavier. Mas nós sabemos, como falamos minutos atrás, que Deus não desampara ninguém. Sempre estará vindo, reencarnando espíritos com envergadura espiritual para ajudar a auxiliar a humanidade crescer e crescer no caminho do bem e, que é o mais interessante, independente de religião, para crescer e nos auxiliar no caminho do bem, independente de religião. Ontem foi aniversário do saudoso Dr. Bezerra de Menezes, 29 de agosto. Ele nasceu em 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, numa aldeia no interior do estado do Ceará. E um episódio interessante que aconteceu com Chico Xavier. Ele morava ainda em Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo é uma cidade pequena. Eu não me recordo hoje exatamente quantos mil habitantes tem. Se é 60 mil, 70 mil, mas é uma cidade pequena. Então imaginemos Pedro Leopoldo naquela época, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, que Chico residiu seu domicílio até dezembro de 59. Depois ele foi para Uberaba. Então, vejamos só, Pedro Leopoldo naquela época. As ruas não eram calçadas, quase não se via um automóvel, as pessoas andavam a cavalo, a charrete. Chico Xavier ia e voltava para a Fazenda Modelo, para o seu trabalho de charrete. Mas nesse dia ele acordou atrasado para ir para o trabalho. Saiu de casa atrasado, alguma coisa assim. E começou a andar depressa, andando bem depressa. E nós sabemos que quando nós estamos atrasados para algum compromisso, a gente quer chegar o quanto antes, porque é deselegante, é desagradável chegarmos atrasada ou atrasado em algum compromisso, e Chico andando depressa, e de repente, ele passando em uma das ruas, em Pedro Leopoldo, uma senhora grita: Chico, Chico. Você sabe o que ele fez? Como ele estava atrasado, ele fez de conta que não escutou. Olha só. E a mulher gritava, a senhora gritava: Chico, Chico, Chico. E ele fez de conta que não estava escutando. Foi quando, então, Emmanuel aproximou-se dele e disse: Chico, volte. Dê atenção àquela senhora. E imediatamente veio, a sua consciência o acusou que ele realmente deveria ter voltado, que ele estava cometendo uma indelicadeza, digamos assim. Ele foi e voltou. Pois não, meu irmão, o que há? O que está acontecendo? Ela disse: Chico, mostrando o papel, Chico, ontem eu estive no Centro Luiz Gonzaga e você psicografou, escreveu essa receita, assinado pelo Dr. Bezerra de Menezes, para que eu pudesse tomar esses remédios. Mas acontece, Chico, que infelizmente eu não sei ler. E eu não sei como os horários devidamente, como eu devo tomar esses remédios. Está aqui os remédios, está aqui a receita. Em que você pode me orientar, me ajudar? Chico, então, pegou a receita, que ele mesmo havia psicografado na noite anterior, com a medicação, que ela deveria usá-la, e pegou os frascos dos remédios e anotou para ela. Embora ela não sabia ler, ele disse a ela assim: olhe, esse dessa cor, com esse vidro dessa cor, você vai tomar só de manhã. O outro, com essa outra cor, após o almoço. E esse terceiro, dessa outra cor, desse frasco, desta outra cor, você vai tomar só à noite antes de deitar. Ela entendeu, então, que pela cor ela conseguia identificar a medicação que ela deveria usá-la. E Chico, como estava com pressa, Chico nem deu tempo de despedir daquela irmã. Deu as costas e saiu andando apressado.
Quando ele começou andando apressado, retomando em passos firmes para ir para a fazenda modelo, ela gritou: Chico, Chico, vai com Deus. Quando ela gritou: Chico, Chico, vai com Deus, mais uma vez aparece Emmanuel e diz a ela: Chico, olhe para trás. Ele olhou. Quando ele olhou para trás, segundo ela e segundo Chico, Emmanuel disse: tá vendo, Chico? Olha o que está saindo da boca dela. E Chico olhou. Era um jato de luz. Era um jato que saía da boca dela quando ela dizia: vai com Deus, Chico, vai com Deus. Saía um jato de luz da sua boca e ia de encontro ao Chico, aquele jato de luz, revitalizando o seu sistema imunológico e reequilibrando todo o seu organismo. E Emmanuel disse a ele: tá vendo, Chico? Você parou, deu assistência a ela, e ela disse: Chico, Chico, vai com Deus. Olha o benefício que você recebeu. Agora, Chico, imagina se você não estivesse parado. Talvez ela poderia dizer: Chico, Chico, vai com o capeta. E o que iria sair da boca dela? A lição é mostrando para nós que nós recebemos o que nós temos. Como já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. E nessa vida, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, embora tiramos alguns minutos desta manhã para falarmos um pouco de Chico Xavier, mas recorremos não só nas boas recordações do nosso estimado Chico Xavier, mas, acima de tudo, do nosso Mestre Jesus, quanto ele disse: eu fiz, e tu podes fazer muito mais. E que Deus possa nos abençoar, nos amparar, nos dando paz, saúde e, acima de tudo, bom ânimo. E, para que possamos entender, Chico Xavier sofreu muito para poder ficar em pé. Porque o assédio, tanto de encarnados e desencarnados, é muito grande. Vimos recentemente, de forma triste, uma queda de um irmão espiritualista. Vimos recentemente uma queda de um irmão evangélico. Vimos recentemente, agora essa semana, uma queda de um irmão católico. Não estamos aqui atirando pedra ou julgando ninguém. Muito pelo contrário. Não vamos citar nomes, mas mostrando que todos nós somos sujeitos a cair. E Chico, ele balançou, mas ele não caiu. Ele ficou firme o tempo todo, levando a bandeira da caridade, do bem, a todos aqueles que o procuravam. Quanto desânimo, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, nos bater a porta, lembremos-nos o que Jesus disse: eu fiz, e tu podes fazer muito mais. Porque o verdadeiro Cristo está dentro de cada um de nós, vivendo a cada momento, a cada instante. Como já dizia o apóstolo Paulo, não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim, mostrando que nós somos capazes de renovarmos as nossas atitudes voltados para a prática do bem. E que Deus nos abençoe, nos dê muita paz nesta manhã de domingo e muita saúde, e sempre cultivando e nos esforçando, buscando acertarmos mais e errarmos menos. Fique com Deus, um forte abraço e que Deus continue nos abençoando, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Obrigado, querido amigo Delane. Sabíamos que você seria a pessoa ideal para falar sobre Chico Xavier. E aqui no chat, uma série de mensagens de gratidão, de agradecimento, de bênçãos de luz para você, a exemplo do que aconteceu dessa senhora para Chico Xavier. Certamente, muitos desses jatos de luzes chegaram até você nesse instante. E aí gostaríamos de dar o nosso bom dia a alguns companheiros que chegaram depois, ou pelo menos não se apresentaram, e que nós gostaríamos de fazer agora. Acho que já falei de Conceição Schmitz, mas ainda assim, seja bem-vinda. A Isaura Maria,
a Sandra Ribeiro, a Banália, me parece que é gótico, parabéns, ou seja bem-vinda e parabéns, a Eduardo Ribeiro e aos outros que estão nos acompanhando. Nós temos algumas perguntas e como faço uma, viu, Delane, para Sim, claro. os palestrantes. Mas eu gostaria É com você, Norma. Tem alguma pergunta do grupo? Alô? Oi, Norma. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ah, certo. Maravilhosa palestra, Delane. Obrigado. Aqui tem no chat algumas perguntas. Sim. E eu vou começar pela pergunta de Sandra Ribeiro. Ela diz que pergunta se há algum registro da razão que levou Chico a sair de Pedro Leopoldo para Uberaba. Olha, minha irmã, alguns biógrafos de Chico Xavier diz que ele foi para Uberaba a conselho do seu benfeitor espiritual Emmanuel, que o clima de Uberaba, né, a climatização do ambiente de Uberaba seria melhor para a sua saúde. Mas há uma outra conversa registrada por outros biógrafos de Chico Xavier que diz que ele saiu de Pedro Leopoldo para ir para Uberaba porque ele não queria ver sua família que estava perdendo a liberdade porque os repórteres, as pessoas iam na casa dos seus pais, na casa dos pais do Chico, invadiam a privacidade e sofria muito assédio, muita crítica, e a família sofria com isso. Então, há esses dois afirmamentos, digamos assim, pelos biógrafos de Chico Xavier, um por motivo de saúde e o segundo porque ele queria poupar a sua família do assédio dos repórteres, das pessoas que eram contra a doutrina espírita na época. Tá dando para ouvir? Tá. Mais alguma, Norma? Vou fazer a minha, então. Pergunta, Robson. Então, Delane, gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dessa relação, e você trouxe alguns exemplos dessa relação de Chico Xavier com o seu benfeitor Emmanuel. O que você poderia dizer nesse sentido, para que essa missão de Chico pudesse, de fato, ter sido bem sucedida, como foi, e você também trouxe durante a sua fala, a de Bezerra de Menezes, que ontem nós também o homenageamos aqui no nosso canal, como outro companheiro que nos falou sobre ele. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa interação entre Chico e Emmanuel. Olha, segundo o próprio Carlos Bacelli, um dos biógrafos de Chico Xavier, o seu próprio filho, o Eurípides Higino, né, o filho de Chico Xavier, o nosso Geraldo Lemos também, que é biógrafo de Chico Xavier, e tantos outros, Emmanuel já reencarnou e hoje está com 20 anos de idade. Ele reencarnou em 2000 no interior do estado de São Paulo. E ia atuar na área de educação. Segundo o próprio Chico, chegou a conhecer a criança, né, o Emmanuel, quando ele reencarnou em 2000. Pois bem, o que eu presenciei em Uberaba, o Chico, a gente espera aquele espírito gigante, de fato é. Mas quando você aproxima-se dele, Robson, Norma, ele é tão humilde, ele te deixa tão à vontade que ele se torna pequeno para você sobressair. Ele se apaga, ele se anula. Ele é tão humilde que ele não deixa a sua grandeza, a sua luz ofuscar nossas vistas. Então, eu queria deixar dois momentos registrados. O primeiro, conta meu pai, que eles andando junto para dar passe em Uberaba, que eles iam nas casas para poder aplicar passe,
na periferia, e ele abriu o paletó assim, quando ele mexeu no paletó, saía aquele perfume, o perfume da irmã Sheila. Só que ele não falava, ele falava assim, deixa eu fechar o paletó que está frio. Quer dizer, ele tinha aquela preocupação de não mostrar, transparecer a sua grandeza, sempre humilde. Então ele sempre fechava o paletó. Mas meu pai percebi que quando ele ia dar passo, abrir o paletó, ele sentia um perfume diferente, não esse perfume que nós estamos acostumados aqui na matéria, um perfume diferente. E o Chico percebia que ele estava transparecendo, que estava saindo esse perfume, ele despistava e fechava o paletó, como se diz. Não vamos entrar no mérito, não, mas isso é justamente uma característica de um espírito muito envergadura, como Chico Xavier. E a questão do Emmanuel, o que eu posso falar, Robson, Norma, que isso me marcou muito, que Emmanuel uma vez disse a Chico, talvez vocês devem saber, mas é bom estar relembrando, ele disse assim, se um dia eu, Emmanuel, lhe disser, Chico, algo que esteja fora de Jesus e Kardec, você me esqueça e fica com Jesus e Kardec. Então a gente vê a ponderação de Emmanuel, né? Que Emmanuel foi um pai para o Chico, um espírito muito disciplinado, muito rigoroso, mas um espírito de uma sabedoria enorme. Mas eu peço licença ao Robson e à Norma para fazer um comentário pessoal meu, não querendo pôr Emmanuel acima de qualquer outro espírito, nem tampouco querendo rebaixar qualquer outro espírito, não. Mas na minha condição ainda, eu sempre achei o Chico mais evoluído que o Emmanuel, porque o Chico fez tudo encarnado, porque quando a gente está na matéria, é mais difícil as coisas. Então ele estava na matéria, o Emmanuel estava fora do corpo, né? Talvez pode ser um comentário meu precipitado, mas eu sempre achei o Chico tanto elevado ou não mais do que o próprio Emmanuel, porque o Chico, como falei, ele reencarnou em uma condição muito difícil. Você imagina, pobre, ele era muito pobre. Ele conheceu o primeiro par de sapato, Robson e Norma, com 12 anos de idade, aqui quando o padre da igreja, o senhor Escazero, o padre da igreja Bom Jesus, aqui de Matosinhos, deu um par de sapato para ele. Até os 12 ele andava descalço. Hoje, qualquer criança, eu falo assim, hoje as crianças recebem doação, tem as ONGs. Naquela época, Chico sofreu muito a questão material. Tinha dias que ele comia só chuchu. Nem carne ele sabia o que era ter carne na mesa dele. Só comia chuchu. Porque mesmo assim que tinha plantação de chuchu no quintal da casa dele. Então, ele nasceu numa condição de pobreza, muito pobre, mas pobre mesmo. E desde 6 anos, depois que ele viu sua mãe, ele apanhava todos os dias da sua madrastra. Todos os dias. Tanto é que ficou cicatriz de umas do castigo que ela dava nele. Ela esquentou o garfo no fogo e enfiou no seu abdômen. Isso aí ficou as marcas, as cicatrizes. Então, todo dia levava uma surra. Então, você imagina uma criança de 6 anos perder a mãe, né? E apanhar da madrastra todos os dias. E tinha dia, Robson, Norma, que ela ia dormir, ela pensava assim, a madrasta do Chico, peraí, tá faltando alguma coisa. Ah, esqueci de bater no Chico hoje. Ele acordava apanhando. Quer dizer, tamanho os obsessores que andavam ali com ela, né? Tudo tal. Então o Chico, ele venceu. E só mais uma colocação, Robson e Norma e nossos queridos irmãos que estão nos ouvindo. Vocês imaginam o assédio que Chico não deve ter sofrido financeiramente? E não ficou com um centavo daquelas obras, né? Não estamos aqui julgando ninguém que desvia dinheiro ou verba, a questão não é essa. Das próprias pessoas que queriam agradar Chico. E uma dessas pessoas que hoje, depois escreveu com o Chico, que foi Jacob, né? No livro Voltei, era um dos homens mais ricos do Brasil. Deixou uma fortuna para o Chico. As filhas foram em Pedro Leopoldo para poder entregar o cheque que ele havia deixado para o Chico, e nominal a Chico Xavier, o cheque. Era equivalente a milhões de reais. E Chico falou, não, se vocês querem doar, doa para a instituição de caridade. E não ficou com um centavo. Então, quer dizer, ele foi assediado o tempo todo. Assediado materialmente, assediado moralmente, e eu vejo essa
essa disciplina, essa união que Emmanuel fez com ele, que realmente foi um ajudando o outro, porque não é fácil passar o que ele passou e o assédio que ele teve, né? Porque a gente sabe que um dos caminhos mais que o médium falha é na vaidade, e ele conseguiu superar isso e morrer em paz, com a sua consciência tranquila. Oi, eu não estou ouvindo. Gratidão. E antes de encerrar, queria saber se ainda tem mais alguma pergunta, Norma, para a gente fechar. Quer falar? Tá sem o microfone. Abre o seu microfone, Norma, agora. Tá sem o microfone. Ok, já liguei. Tem só um comentário que começou com a dona Adneida. Já abri. Ok, já liguei. Tem só um comentário que começou com a dona Adneida. Ok. Dona Adneida está nos falando que ainda bem que restou Divaldo. Né? E Sandra nos diz que... Só um minutinho. E Sandra nos diz que ela bem lembrou e que Divaldo e Chico foram 2 postes de luz que precisavam iluminar corações separados geograficamente, Chico e Divaldo. Então, gostaríamos que o senhor fizesse um comentário a respeito desses 2 postes de luz, como diz aqui Sandra, que são palavras de Divaldo. Tanto Chico como Divaldo Franco, espíritos missionários, nós vimos hoje Divaldo recentemente recuperado de uma cirurgia de hérnia de disco, né? E continua trabalhando com seus 93 anos de idade, né? Eu acho que a obra que o Divaldo tem na Mansão do Caminho responde por tudo. Aquela obra que ele mantém desde os anos 50 responde por tudo o que ele fez e o que ele faz pela doutrina espírita. Aquelas crianças que ali passaram na Mansão do Caminho e que vão passar e que ali estão. Realmente uma obra do qual, indiscutivelmente, a força da caridade e do bem. Um espírito missionário tanto quanto o Chico. O Chico ele atuou mais na psicografia e o Divaldo atua na área da oratória, mas todos 2 levando o Evangelho de Jesus. Mas nós sabemos, como falamos anteriormente, que Deus não desampara ninguém. Outros espíritos já estão reencarnados, já estão no nosso meio, que daqui a um tempo estarão eclodindo, né, surgindo, aparecendo também na manifestação do caminho do bem. Perfeito. O tempo avança, Delane, e nós vamos encerrar o nosso trabalho, sim, agradecendo de coração pelo que você nos trouxe, nos apresentou essa manhã. Gostaríamos de deixar aqui suas palavras finais para que a gente conclua o trabalho de hoje. Fique à vontade. Eu que agradeço, Robson, a nossa querida Norma, a todos os nossos irmãos internautas que nos acompanharam nessa live, porque a gente vê esse momento tão delicado que está passando a humanidade na questão da pandemia e de outros problemas, de outras mazelas, mas gostaríamos de deixar registrada a nossa gratidão, e que Deus possa abençoar todos vocês que dispuseram o tempo de vocês, esse momento tão oportuno para falar um pouco de Jesus, para falar um pouco de Chico Xavier, para falar, acima de tudo, um pouco do bem. E que Deus possa estar retribuindo e que vocês possam ter uma semana de muita paz, uma semana abençoada. E juntos estaremos caminhando em nome do nosso Mestre Jesus, porque com Jesus a gente se vai ao longe. Meu forte abraço a todos vocês, a minha eterna gratidão, e aqueles que quiserem também nos acompanhar, estamos nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, como Delane Lavarini.
Aqueles que quiserem, é só escrever, que toda semana estamos disponibilizando vídeos novos. E que Deus nos conforte e nos abençoe hoje, agora e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Norma, palavras para a gente concluir. Bem, eu gostaria de agradecer a Robinson, claro, pelo convite feito para estar aqui nesta bancada com vocês, nesta manhã de domingo. Agradecer a todos que participaram aqui do chat, que assistiram a esta palestra, que veio nos enriquecer com informações a mais sobre o nosso Chico Xavier. Então, sempre temos notícias, principalmente neste ano, né? Semana passada, em homenagem aos 110 anos que ele faria, né? Tivemos várias palestras, enfim, e Delaney também a nos trazer informações mais preciosas por conta da vivência dele, da aproximação da família dele com o Chico, enfim. Então, agradecemos por você ter nos brindado com esta palestra nesta manhã. Obrigada, volte outras vezes, porque nós gostamos muito aqui no chat, muitos elogios, a sua fala. Obrigada, Deus o abençoe. Deus abençoe Robinson também e ao Roteiro Espírita pelo trabalho que vem fazendo. Eu que agradeço. Obrigado a todos, em especial um abraço querido e virtual a todos os companheiros do chat, ao nosso querido amigo Oscar Calmon, que sempre nos acompanha, participa, também palestrante do Movimento Espírita. Mas antes de nós encerrarmos, nós gostaríamos de apresentar aqui, os nossos avisos, aqui eu deletei aqui, mas estou trazendo de volta. Compartilhar. Então, deixa eu botar vocês aqui em cena. Então, pessoal, gostaríamos de convidá-los. Essa é uma mensagem, na verdade, como reflexão final pelo trabalho de Delaney, que nós gostaríamos de trazer para vocês, que é de Chico Xavier, em que ele vai dizer o seguinte: Chico Xavier disse que, vou botar aqui em tela cheia para vocês acompanharem. Chico Xavier disse que escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos. Portanto, viva a sua vida com honestidade, perseverança, bondade, fé, procurando distribuir amor, caridade e paz, para que depois de sua morte tenha uma vida espiritual plena de felicidade e possa retornar mais evoluído até alcançar a perfeição desejada por Deus. Então, que fique para nós essa mensagem do Espírito, hoje, Chico Xavier, e que nos apresentou de forma tão grandiosa, a partir da fala do Delaney, a sua vida como sendo exemplo para nós. Mas nós gostaríamos, antes do fecho do trabalho, anunciar para vocês a nossa próxima programação, em que nós vamos estar amanhã apresentando esse trabalho no canal do Vinha de Luz, que é uma mensagem do Vinha de Luz, no canal do Gelfa, às 19h30, e que nós vamos apresentar aqui simultaneamente no canal Roteiro Espírita. Então, fica aí o convite para que amanhã, às 19h30, vocês estejam aqui conosco, participando pelo canal Roteiro Espírita dessa palestra que traz o nome Substitutos, que é bem interessante e que foi extraído do livro Vinha de Luz. E o outro, na terça-feira, encerrando ou começando o novo mês, vamos estar também dessa feita lá no canal do Face, da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, falando sobre o tema Dificuldades em Família, Karma ou Provas. E aí nós ficamos felizes pela presença de vocês em estarem conosco amanhã e depois. Vamos colocar no nosso Facebook, se inscrevam no nosso canal também, no canal de Delaney,
aqueles que ainda não fizerem, para a visibilização dos nossos trabalhos. No mais, muita paz, muito obrigado, que tenhamos um final de domingo feliz, levando a mensagem do Chico como sendo também a nossa mensagem. Para o Delane, para a Norma e todos que nos acompanham, votos de muita paz. Um abraço e um bom dia para a Ana Diva, que chegou agora, ou pelo menos se apresentou agora, e eu ainda não tinha visto. Seja bem-vinda, Ana, e a todos que aqui se encontram. Nós vamos encerrar a nossa live desejando paz, uma semana de felicidade e de caridade, sobretudo. Obrigado a todos. Que assim seja.